Todos sabem que Gu Gang gastou 15 milhões para me tornar famosa só para irritar sua musa inalcançável. Eu não passo de um substituto. Além de ter uma voz parecida com a dela, não tenho nada que o prenda. Depois, preparei um pedido de casamento no meu concerto. Gu Gang, despreocupado, riu de canto. XSU, não vou casar contigo. Mesmo que me forcem à frente de milhares de pessoas. Contudo, ele apareceu. Sentou-se na primeira fila e viu-me, vestida de noiva. Segurando rosas, gritar o nome de outro homem. Nesse dia, todos disseram que o herdeiro da família Gu enlouquecera. Ele entrou correndo no quarto à procura da lembrança de namoro que eu lhe dera e descobriu que era a partitura de uma música, intitulada Adeus. As assistentes sabiam que eu faria o pedido no concerto. O vestido de noiva já estava provado. O buquê de rosas encomendado. A agente Xiaoman sentou-se ao meu lado para conferir a iluminação e o cenário uma última vez. Depois de confirmar que tudo estava perfeito, ela largou o roteiro e exalou devagar. O Gu Gang soube do pedido. A mão tremeu-me ligeiramente, e a reação dele? Nenhuma. Xiaoman hesitou. Depois acrescentou baixinho. Disse apenas que por mais que o pressionasse à frente de milhares, ele não se casaria. Não mudará de ideia. Soltei o ar devagar e acenei. Entendi. Gu Gang não se importa. Muxizi acabara de regressar ao país. Todo o seu coração está agora nela. Muxizi voltara no nosso 3º aniversário. Esperei Gu Gang até tarde. Vi o jantar à luz de velas arrefecer e, por fim, liguei-lhe. Gang, podes voltar. Hoje fazemos 3 anos. Preparei uma prenda há muito tempo. A resposta foi despreocupada. SU, querida, faz favor. Eu sei, mas, antes que terminasse, ele perdeu a paciência. O que preparaste? Um anel. Rosas? XSU, ainda não compreendeste a nossa relação. A chamada caiu, deixando apenas o sinal de ocupado. Fiquei sentada, bebi um gole de vinho tinto, azedo e amargo. Claro que entendia. Eu era o substituto de Muxizi. Para ela, Gu Gang nutria amor e ódio. Cresceram juntos aos 16 anos. Muxizi estreou num concurso de fogo, tornou-se famosa de um dia para o outro. Há 3 anos, porém, largou Gu Gang e partiu para a Áustria. Para se vingar, ele encontrou-me. Lançaram-me como a nova Muxizi, voz límpida e preguiçosa, como a dela. Ele despejou dinheiro e recursos, tornei-me rapidamente a nova estrela da música. Fora, era aclamada pelos fãs e elogiada por críticos. Dentro, Gu Gang desprezava-me. Quando bebado, abraçava-me e sussurrava, querida, cantas tão bem, mas por mais que cantes, serás sempre uma imitação. Respondia com silêncio. No início, era humilde. Tinha acabado de fazer 20 anos, para pagar a cirurgia da avó, começara a cantar num bar. Quando um cliente me importunava, Gu Gang entrou. Mandou embora e sob a luz da noite, perguntou-me baixinho, chamas-te SU? Certo, queres ser uma estrela? Então vem comigo. Durante 3 anos ganhei fama, dinheiro. A avó recuperou-se. Deixei de ser uma rapariga tímida para subir a palcos e sorrir em prémios. Tudo o que tinha, devia-o a Gu Gang. Pensei, enquanto ele não mandasse embora, eu ficaria. Mas, Muxizi regressara. Bebemos numa vinha privada. Muxizi fez-lhe videochamada, sem maquilhagem, ainda assim deslumbrante. Então, Gu Gang, estou a atrapalhar o vosso encontro. Ele puxou-me para junto da câmara. Nada disso. Apresento-vos, Muxizi, a minha namorada, XSU. Muxizi fitou-me com frieza. Então, senhorita Xia, divertiste-te a usar o meu nome. Gu Gang saboreou o vinho. Quando ela estreou, disseram que se parecia contigo. Mas já tem o seu próprio estilo. Canta composições próprias, todas feitas por ela, todas sucessos. Queres ouvir? Muxizi apertou os lábios. Não preciso. Desligou. Gu Gang olhou para o ecrã negro. O rosto endurecido. Tentou continuar a beber, mas acabou por atirar a taça. Gotas de vinho mancharam o meu vestido branco, como flores vermelhas no peito. Enquanto ele tomava banho, o telemóvel acendeu. Gu Gang, ganhaste. Comprei bilhete para amanhã. Só te pergunto, quando disseste que se eu voltasse, estarias sempre à minha espera, ainda é verdade? Gu Gang saiu do banho. Finge que dormia. Ouviu pegar no telemóvel. No segundo seguinte, ele vestiu-se às pressas e saiu porta fora. A porta bateu. Sentei-me na cama e percebi, era a última vez que estava ali. Durante 3 meses, Gu Gang esteve com Muxizi quando ligava. Desligava. Surgiu o boato. O herdeiro Gu reencontra a sua musa. XSU tenta forçar casamento. Jornalistas procuraram-me. Não fiz comentários. Quando perguntaram ao Gu Gang, ele jantava com Muxizi e respondeu irritado. Eu e XSU. Só relação empresário-artista. Quem é que viu o namoro? Muxizi sorriu. Vencida. Li a notícia. Minha assistente indignou-se. Um patife. Não fales assim dele, pedi. Ela chorou, sorri e toquei-lhe no ombro. Anda. Temos trabalho. O concerto é no próximo mês. A opinião pública estava do meu lado. 3 anos de namoro secreto. E ele nega. Gu Gang leu os comentários. Quando soube que queria pedi-la em casamento no concerto, julgou que usaria a opinião pública para o pressionar. No dia anterior, enviou-me mensagem, a primeira desde que Muxizi voltara. XSU, não faças nada de imprudente. Nunca namorámos. Pois não. Pago para te ouvir cantar à noite, para adormecer. Dormimos na mesma cama, mas nada aconteceu. A única vez que disse que eras minha namorada foi para irritar Muxizi. Li as mensagens em silêncio. Não respondi. Julguei que ele não viria ao concerto, contudo, apareceu na primeira fila.
mochila. Fato escuro como na noite em que nos conhecemos. Cantei todas as músicas da lista. Ele ouviu. Por fim, as luzes baixaram, a música silenciou. Vim ao palco vestida de noiva. O público exclamou. Gu Gang fitava-me. Os olhos negros ondulavam como água profunda. Gu Gang, afinal somos iguais. Por mais frios que sejamos, não conseguimos ser insensíveis. Fechei os olhos, levei o microfone. Obrigada por estarem aqui. Espero que testemunhem um momento importante. Há 3 anos que amo um homem. Todas as minhas músicas falam dele, sonho com a nossa vida juntos, mesmo nos sonhos. Sinto-me feliz, mas ele nunca me pediu em casamento. Sorri. Está bem, então serei eu a ser corajosa. Eu amo-te. Queres casar comigo? Milhares de olhos viraram-se para Gu Gang. No segundo seguinte, gritei. Queres casar comigo? Shannon. O holofote iluminou o canto. Minha avó, cabelos prateados, sorria e tocava o ombro de um rapaz magro e belo. Ele usava uma camisa branca simples, mas parecia um pinheiro na neve. Shannon fitava-me, lágrimas de surpresa nos olhos. Olhámos-nos como se só existíssemos nós. Na primeira fila, Gu Gang ergueu-se. O rosto estava gelado, os olhos e as mãos tremiam, parecia prestes a partir-se. XSU, estás a gozar comigo? Não sei porque ele fica zangado, ele próprio disse que nunca namorámos. Mas se dissermos que fomos completamente inocentes, também não é verdade. Durante 3 anos, dormimos na mesma cama, respirações entrelaçadas. No início, ele só queria que eu cantasse para adormecer, tinha graves perturbações do sono. ASMR, comprimidos, nada resultava, só a minha voz o acalmava. Comecei a cantar baixinho, quando ele adormecia. Saía de mansinho, mas por vezes o mínimo ruído o despertava. Numa noite de chuva, quando ia levantar-me, Gu Gang, de olhos fechados, segurou-me o pulso. Não vás. O aroma de cedro do seu perfume misturou-se ao calor do cobertor. A voz vacilou-me. Então, para onde vou? Ele sorriu, os olhos curvados. Dorme aqui. Bateu no colchão ao lado. Sentei-me em bicos de pés. Não posso. O sorriso desvaneceu. Quando não sorria, era o herdeiro Gu que todos conheciam. Frio, volúvel, assustador. Estás a recusar? Perguntou seco. Mordi o lábio. Realmente não posso. Gu Gang virou-se, enterrou o rosto na almofada e não disse mais nada. Fiquei parada sem saber o que fazer e acabei por sair. A chuva era torrencial. O guarda-chuva inútil. Fiquei molhada. Tomei um comprimido para a febre e com uma forte constipação, dirigi-me à gravação de um programa musical. O realizador, antes simpático, recebeu-me com um sorriso falso. Fui substituída à última hora. Aquela era a minha melhor oportunidade do ano. Na noite anterior, ele confirmara o repertório. Agora, percebi que Gu Gang telefonara à produção. Ele que podia lançar-me, também podia derrubar-me. Voltei para casa. Durante 15 dias, nenhum trabalho, shows, campanhas, sessões de fotos, tudo cancelado. O telemóvel permanecia vazio. Só recebi uma mensagem. A farmácia a lembrar que o medicamento especial da avó seria mais difícil de arranjar no próximo trimestre, se ainda fosse preciso. Teria de pagar já naquela noite. Fui para a casa de Gu Gang. Ele olhou para o pijama que eu trouxera e exibiu um sorriso despreocupado. Tão obediente. Ele passou os dedos pelo ursinho bordado no meu pijama, contendo um riso. A primeira vez, as lágrimas começaram a rolar. Ele enxugou-as com a ponta do dedo, sussurrando, dorme. Gu Gang não fez nada comigo. A cama era enorme, eu me encolhi no canto, virando-me sem parar. No início, adormecer era quase impossível. Costumava ficar ouvindo a respiração dele, noite inteira. Depois, talvez por hábito, comecei a encontrar sono naquele som familiar. Muitas noites depois, Gu Gang acordou de um pesadelo e, de repente, me abraçou. SU, ele murmurou meu nome, apertando-me contra si, todo suado. O pijama estava encharcado. Encostou a cabeça na minha clavícula. Olhos e voz molhados. Nunca me deixes, está bem. Naquela hora, Gu Gang era um homem digno de pena. Poucos conheciam sua história. Filho do pai com a primeira esposa. Criado pelos avós. Quando estava na escola primária, ambos faleceram, um após o outro. Voltou para o pai, mas este já tinha nova família. Na solidão da adolescência, Mochizi fora seu único calor, e ela também o abandonara. Nunca me deixes, está bem. Ele repetiu, baixinho, como quem fala em sonho. SU, só tenho a ti. Ouvi-me responder suavemente, está bem. Ele pareceu, enfim, sossegar, abraçou-me e adormeceu. Fiquei escutando sua respiração tornar-se regular. Na escuridão, meu coração batia como tambor. Era a primeira vez na vida que dormia com um homem. O hálito dele aquecia meu pescoço. Nossas temperaturas se misturavam. O abraço era quase de ternura e proteção. Racionalmente, eu sabia que aquele começo errado não era amor. Fisiologicamente, as hormonas subiam e desciam como maré. Virei-me e, na penumbra, contemplei seu rosto delicado. Ele pareceu sentir, abriu os olhos num filete. SU puxou o canto da boca num sorriso leve. Estás apaixonada por mim? Balancei a cabeça. Não. Ele gargalhou, apertando-me mais. Ao meu ouvido.
sussurrou, mentirosa. No mundo de Gu Gang, raramente uma mulher não gostava dele. Depois que Muxizi partiu, candidatas eram legião, herdeiras, atrizes famosas. Mas ele recusava sempre com um sorriso. Se alguma insistisse demais, ele me apresentava entrelaçando meus dedos diante dela. Depois que a outra se ia, soltava-me na hora. Quando estava de mau humor, chegava a limpar as mãos com lenço de papel. Esse pequeno gesto resumia nosso modo de conviver. Publicamente, ele mimava-me. Quando tive 39 graus Celsius de febre e dor de garganta, ele abandonou uma assembleia de acionistas para ir para casa e me dar colheradas de calda de pera. Num programa de variedades, uma veterana me humilhara, ele voou de volta, com olheiras de 24 horas sem dormir, e a veterana, vendo seu rosto carregado, não ousou dizer mais nada. Cada festa ele inventava uma surpresa, banhos termais sob neve espessa, brindando com saquê, cruzeiro à luz das estrelas, ouvindo canto de baleias, corrida por um campus de cerejeiras em flor, tirando fotos com formandos. Todos os empregados da família Gum diziam o mesmo. Nunca vimos o jovem tratar alguém assim. Ele realmente te ama. Só eu sabia, quando quebrei, sem querer, o modelo de piano de vidro dentro da estante dele, o Gu Gang doce desapareceu, ficou gelado. Aquele piano fora presente de aniversário de Muxizi quando ele fez 16. Tremendo. Tentei juntar os cacos, ele me interrompeu. Não toques. Não és digna. Foi como se de repente o diretor gritasse corte num filme. O ator guardava o sorriso profissional e mostrava frieza sem disfarce. Desculpa, não foi de propósito. Ele não respondeu. Os olhos fixos em mim. Frios. Depois de muito disse baixo, ajoelha-te. No chão, fragmentos reluzentes. Lembrei-me da nova aprendiz. Yi, mais jovem, rosto cheio de colágeno. O produtor, ouvindo-a ensaiar, comentara casualmente. Ela parece ainda mais como Muxizi do que a Xiesio de início. Yi gostava de Gu Gang, só ela não o temia. Quando ele aparecia, corria atrás, chamando irmão Gang num tom doce. Ele dissera ao produtor, é uma boa aposta. Invistam nela. Assim, alguns dos meus recursos migraram para Yi. No dia anterior, no provador, cruzei-me com ela. A empresa havia emprestado um vestido de gala rosa clara em meu nome. Quando cheguei, estava sobre o corpo de Yi. Rosa fica melhor em mim, não acha? Mana Xiesio? Perguntou, olhando-me com ousadia e inocência. Respondi calmamente, marca e artista têm contrato. O vestido foi pedido para mim. Não posso cedê-lo. Ela sorriu, perguntei ao irmão Gang. Ele disse que se eu gostasse, podia ficar. Agora, diante dos estilhaços, lembrava-me do rosto triunfante de Yi. Pensei na avó, sentada na cama, tricotando e apontando para mim na TV. Esta é minha neta. Canta lindamente, não é? Talvez por demorar, Gu Gang perdeu a paciência. Virou-se para a porta. Antes de dar 3 passos, ouviu um som leve atrás. Quando olhou de volta, os olhos estreitaram-se. Eu estava de joelhos, sobre os cacos, sem me mexer. Deixei que as arestas cortassem minhas pernas. O sangue logo manchou o chão. Gang, desculpa. Eu errei. Minha voz trêmula, extremamente humilde. Podes castigar-me, mas não me ignores. Eu realmente não posso viver sem ti. No mesmo instante, vi o enorme prazer nos olhos dele. Cada um tem suas preferências. Gu Gang gostava da minha submissão. Muxizi era orgulhosa, lua no céu. Eu era luar na poça, pisava-se. Esmagava-se, mas depois voltava a brilhar, curvando-me aos pés. Ele agachou-se, tocando com ternura o corte na minha perna. Doi, tremeu, mas não me afastei. Antes, fechei os olhos como se desfrutasse o calor dele, levantou meu queixo para fitá-lo. S.U. Tu amas-me assim tanto? Não respondi, apenas piscava e uma lágrima grossa caiu sobre o dorso da mão dele. Ele pareceu queimado e, ao mesmo tempo, satisfeito. Gu Gang pegou-me no colo, saiu porta fora e disse ao motorista, hospital. Nessa noite, muitos paparazzi nos fotografaram, ele de preto, eu de camisola branca aninhada nos braços dele. A internet enlouqueceu, CEO dominador carrega princesa famosa. Olhei as fotos e dei um sorriso amargo. Apesar do médico tratar logo a ferida, cicatrizou deixando uma marca visível. Primeiro, usei corretivo para cobrir, depois, Gu Gang disse, num tom casual, que era a sua assinatura no meu corpo. A partir daí, não a ocultei mais, convidei um tatuador conceituado e transformei a cicatriz numa videira florida. Perguntou-me que significado tinha. Na verdade, nenhum. Apenas ajustámos o desenho à forma da marca. Mas, suspirando, respondi, significa que o amor nos fere, mas também floresce. Ele sorriu, satisfeito, acariciando meus cabelos. O vestido rosa claro acabou sendo usado por mim no evento. Yi desapareceu da empresa. O produtor contou-me. O CEO disse que não vale a pena promover muitas artistas iguais. Rompemos o contrato com ela. Assim, todos os recursos voltaram a ser meus. Ao mundo, tudo parecia favorável. Nos bastidores, eu fazia terapia. A psicóloga escreveu no diagnóstico. Parceiro íntimo apresenta personalidade fortemente dominante.
alternando apoio emocional caloroso e abuso emocional destrutivo. Paciente propensa à síndrome de Estocolmo. Para desabafar, comecei a compor. Escrevi canção atrás de canção, às vezes dormia no estúdio. Guggen vinha, punha o paletó sobre mim. Quando acordava, via-o lendo minhas letras. Olhos negros brilhando. Todos os nossos momentos estão registrados na tua música, ele dizia, sorrindo. Ele via cada letra como carta de amor. Identificava cada verso com nossos dias. Neve cai na piscina. Lágrimas caem no vinho, os banhos termais com saquê sob neve. Baleia canta a 52 Hz, só tu me ouves, o cruzeiro e o cântico das baleias. Flores de cerejeira caem. Eu desabrocho, corrida entre pétalas rosadas. Guggen nunca duvidou do meu amor. Mesmo no concerto, todas as músicas eram essas. Por isso, não conseguiu aceitar, porque o pedido de casamento não era para ele. Ele explodiu em fúria. Nos bastidores, olhei o telemóvel. Concerto de XSU, pedido de casamento. Mas noivo não é o CEO Gu, já era trending topic. Xiaoman correu, aflita. Ouvi o CEO ligar. Vai-te boicotar. Que boicote, murmurei, sorrindo. Antes que terminasse, a porta do camarim foi empurrada. Guggen entrou, ofegante. XSU. Quem é Shannon? Meu namorado. O teu namorado sou eu. Gu Jiwan parou de falar de repente, incapaz de continuar. Afinal, era ele mesmo que, enquanto desfrutava da sensação de ser amado por mim, advertia repetidamente: não somos um casal. Arquei os lábios, Presidente Gu. Foi o senhor quem disse ao mundo que nossa relação é apenas chefe e artista. Nossa empresa não tem regras contra namoro, então, por que o senhor fica furioso por eu ter um namorado? Gu Jiwan engasgou, silenciou o momento e, rangendo os dentes, disse: XSU, pare de fingir que não entende. Não esqueça, tudo o que você tem, foi eu quem deu. Olhei para Gu Jiwan, ele me encarava de volta. Seus olhos negros estavam cheios de certeza de vitória. Claro que estava, nos últimos 3 anos. Sempre que ele dizia isso, eu cedia incondicionalmente. Mas agora, sorri. Devolve. Os olhos de Gu Jiwan arregalaram-se. Devolve tudo, disse eu, sorrindo. Hoje à noite é meu show de despedida. Depois disso, me aposento. Pela primeira vez, vi Gu Jiwan perder a calma. Já estava vestida, carregando minhas coisas, caminhando para a porta do camarim. Ele me barrou. A voz trêmula, XSU, naquele instante, percebeu que já não tinha mais nada com que me prender. E, portanto, não podia me reter. Acenei educadamente. Até logo, Presidente Gu. Contornei Gu Jiwan, imóvel, e parti com desenvoltura. Após alguns passos, lembrei-me de algo e me virei. Gu Jiwan. Ele voltou a cabeça, esperança nos olhos. Sorri. No quarto, deixei minha última música, um presente pelo nosso 3º aniversário. XSU se foi. Gu Jiwan demorou a reagir, como se voltasse de um sonho. Correu para casa, vasculhou o quarto. Nada sobre a mesa. Nada nos armários. Até que, debaixo do travesseiro, encontrou o último presente. Pensara ser em rosas ou um anel. Mas não, apenas uma demo de música intitulada Adeus, gratidão por todos os encontros, mas finalmente posso dizer adeus. Por alguma razão, aquela frase simples despedaçou Gu Jiwan. Recordou-se de uma noite, muito tempo atrás, quando a abraçara e pedira que prometesse nunca deixá-lo. Ela prometera, porque mentiu. Todas as vezes que dissera amo você foram mentiras. Espera. Gu Jiwan sentiu um banho de água gelada. XSU nunca dissera eu te amo. Era ele quem perguntava e ela respondia sempre com silêncio. Ele, tão seguro, ela, tão submissa. Ele tomara o silêncio como concordância. Então, jamais o amara. Fora tudo por recursos, por carreira. Gu Jiwan quase enlouqueceu. Telefonou para todos os contatos da indústria, produtores, diretores, organizadores e ameaçou retirar investimentos se alguém ousasse trabalhar com XSU. Logo, a notícia se espalhou. O grupo Gu boicotava XSU. Ela queria recursos. Agora não terá mais nenhum. Vai voltar. Mas não voltou. Um dia, 2. Muitos. Gu Jiwan esperou. XSU não apareceu. O truque que sempre funcionara havia falhado. Pela primeira vez, Gu Jiwan foi atrás dela. Antes, bastava uma ligação. Agora, ele próprio caminhava até sua casa, nos fundos de um beco, pequena mas charmosa, já vazia. A senhorita Xia se mudou. Disse a proprietária. Disse que se alguém procurasse, podia mostrar o quarto. Gu Jiwan entrou. Uma parede inteira de fotos. XSU e um homem de camisa branca. Shannon, neve. Cruzeiros, flores de cerejeira, todos os momentos que ele julgara dedicados a si. Tudo errado. Aquelas músicas eram cartas de amor, mas não para ele. Ele devia ter visto as fotos, pois desmoronou. Às 10h30 recebi a ligação dele. A voz trêmula rouca. XSU, quem é Shannon? Silêncio meu. Depois, um riso suave. Não consegue descobrir, né? Gu Jiwan gastaria todos os contatos, mas Shannon permaneceria um mistério. Não importa, disse eu, ainda sorrindo. Vou embora com ele. Pela primeira vez, Gu Jiwan se humilhou. XSU. Não vá, peço por favor. Pela primeira vez, recusei, gratidão por todos os encontros, mas finalmente posso dizer adeus.
Cantei a melodia, desliguei, retirei o sim, cortei-o e joguei no lixo. Adeus, Gu Jiwan. Adeus, Shen-an. Anos se passaram. Gu Jiwan procurou Xie-Xiu incansavelmente. Ela desaparecera. Tentou-se consolar, não passava de um substituto. Muxizi voltou, a quebra de uma imitação não importa. Concentrou-se em Muxizi, que agora o tratava com docura. Mas quando cantou, Gu Jiwan franziu o senho. Algo está errado. O produtor advertiu o presidente Gu, a voz e o estilo da senhorita Mu não mudaram. Gu Jiwan gelou. Percebeu, o que amava de fato era Xie-Xiu, e Xie-Xiu, no fim, não se parecia mais com Muxizi. Começou a ouvir os álbuns de Xie-Xiu, cada música uma facada. Exceto a Deus, aquela sim era para ele, e não conseguia suportar. Muito depois, num restaurante, encontrou um homem familiar, de camisa branca cortando bife. Shen-an. Gu Jiwan sentou-se frente a ele. Senhor Gu, disse o homem, educado. Gu Jiwan perguntou, hesitante, você é Shen-an? O homem sorriu. Talvez seja a hora da verdade. Sou Shen Ningyu, psicólogo. Durante mais de um ano, atendi a senhorita Xia. Ela estava em uma relação dolorosa. Concluímos que a única saída era se afastar da fonte da dor. Ela pediu que eu representasse um personagem. Aceitei. Gu Jiwan segurou o cartão, paralisado. Depois riu, murmurando, então se Xu me amava, as músicas eram para mim. Shen Ningyu o fitou. Se eu fosse o senhor, sentiria tristeza. Ela o amava, mas pagou um preço imenso para se despedir. Reflita sobre seus erros. E revelou, Shen-an era o nome falso que Xia usava quando cantava em bares. Ela disse que, naquela noite em que o senhor a salvou de clientes inconvenientes, ela realmente se apaixonou. Gu Jiwan desmoronou. A despedida de Shen-an fora, na verdade, a despedida da Xie-Xiu que o amava. Se ele tivesse lembrado, talvez ainda houvesse esperança. Mas não lembrara e ela fora. A saúde mental de Gu Jiwan deteriorou-se. Sofria de transtorno bipolar e insonia, antes. Adormecia ouvindo Xie-Xiu. Agora, nenhuma música bastava. Começou a beber até desmaiar. Acordou no hospital, câncer de estômago. Como se o destino compensasse, uma semana depois, viu online uma foto de uma banda numa ilha estrangeira. A vocalista era Xie-Xiu, radiante. 3 anos se passaram. Eu vivia numa ilha ainda não comercializada, fazendo música que nunca ousara tentar na China. Um dia, Gu Jiwan apareceu, magro, pálido. Cumprimentei-o como um velho amigo. Sentamos numa rocha, cervejas na mão, o sol se pondo. Seus olhos foram para minha perna. Uma tatuagem cobria a antiga cicatriz. Você me perguntou sobre o significado. Disse eu. Menti. Agora posso dizer, após espinhos, sempre há flores. Gu Jiwan, em voz baixa. Sushu. Você me amou, não é? Sorri, leve. Amei. Mas amo mais minha liberdade e minha dignidade. Ele curvou-se. Lágrimas nos olhos. Desculpe. Balancei a cabeça. É tarde. O pedido de desculpas chegou tarde. Não é perdão, é desapego para mim mesma. Depois dos espinhos, encontrarei rosas. Gu Jiwan se afastou. Notar a minha barriga levemente saliente. Mas não perguntara. De longe, viu-me voltar à banda, conversar com o baterista, um homem de cabelos longos. Olhar selvagem e doce. Ela havia recomeçado. Ele permanecia no passado. A dor no estômago cortante. Sentiu que não podia mais voar de volta. Nada na China o prendia. Que fica aqui. Então, toquei o último acorde. Ouvi um barulho de água ao longe, algo caindo no mar. Olhei, superfície tranquila, ouro derretido. Uma lágrima escorreu. Limpei-a. Ergui os olhos ao céu vasto. Velhos amigos se foram. Caminhei até onde a água acaba e encontrei, enfim, amor e liberdade.